Então o livro retrata os pontos essenciais, os aspectos importantes da política nacional, da sociedade brasileira nos últimos 10 anos. Esses solavancos que são dados na própria estrutura democrática do país. Isso chama atenção, eu coloco assim no horizonte de reflexão, né, de cautela, mas não significa que isso seja típico desse momento. Então a democracia, ela perpassa dificuldades tanto em momentos de governos mais à esquerda, como também agora de governos mais à direita ou extrema-direita. Nós temos dois nomes, duas grandes figuras que têm uma catalisação popular, o Lula e o Bolsonaro, nos extremos dos espectros ideológicos, e acho que o mais importante a ser visto é que estão nos chamando a atenção para uma leitura do passado e não para o futuro. E é muito ruim quando você olha pessoas saindo às ruas defendendo com as suas plaquetinhas o fim do STF. Então isso é perigoso, por quê? Porque não há democracia sem um judiciário forte. As eleições municipais agora de 2020, elas vão novamente fazer uma testagem. Primeiro, se o que nós tivemos em 2018, ou seja, uma digitalização do processo eleitoral, vai ser transposto para a esfera municipal, e também uma outra questão fundamental, se a grande pauta dos valores que permearam o debate o ano passado, elas vão migrar também para o debate das eleições municipais. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre política. Nós estamos recebendo o professor de Filosofia, Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banuarte. O professor já participou do Folha Entrevista, é nosso consultor informal também para assuntos de política lá na Folha de Londrina. Professor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço, Diego. Mais uma vez a participação então do professor Clodomiro aqui no Folha Entrevista. No momento especial, o professor está lançando o livro Entre Linhas, Percursos da Nova República, o livro que será lançado oficialmente nesta terça-feira no Shopping Aurora, a partir das 5 horas da tarde, né, professor? Exatamente, das 5 até as 9 da noite. Então, quem puder comparecer. Professor, do que se trata o livro Percursos da Nova República? Na verdade, Diego, esse livro nasceu primeiramente nas páginas de jornais impressos, sobretudo a Folha de Londrina. E é uma coletânea de 90 textos produzidos, publicados nos últimos 10 anos. Então, como a política, na verdade, ela tem uma perspectiva ocasional, é mais ou menos olhar as nuvens do céu, essa modificação, a impressão que eu tenho é que eu fiz um retrato, uma fotografia de cada momento, de cada nuvem, numa determinada constelação de época. Então o livro retrata os pontos essenciais, os aspectos importantes da política nacional, da sociedade brasileira nos últimos 10 anos. Sempre uma perspectiva de análise crítica, olhando o momento, mas tendo como referencial teórico, sobretudo, o aspecto da democracia, uma análise da democracia, nesse vai e vem do próprio sistema político, do próprio sistema partidário no contexto nacional. Então é um compêndio de artigos que você escreveu e publicações, né, professor? Exatamente. A pretensão foi reunir esse material, até o título da obra chama a atenção, Entre Linhas, que é justamente para recuperar nessa dimensão histórica dos últimos 10 anos, da história da nova república, o que está embutido nas entrelinhas. E veja, o ponto de análise é sempre a democracia. Como que a democracia perpassa esse período? Nós começamos a análise lá com o segundo mandato do Lula, a Dilma, o impeachment, tivemos aí os reflexos do mensalão, a própria Lava Jato, e termina então com a ascensão e a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Que é o primeiro candidato, aliás, presidente, no caso agora já presidente, assumidamente de extrema-direita, uma situação nova na nova república, ou seja, pelo menos no período democrático, desde as eleições de 89 para cá. Qual é o balanço que dá para ser feito, primeiro fazendo um recorte específico desse primeiro ano de mandato de um governo que se diz assumidamente de extrema-direita, professor? Olha, acho que agora nós temos já um pouco mais de material para fazer uma análise do que é o governo Bolsonaro, e de fato você tem toda a razão, caminha para um extremo, à direita. Não é juízo de valor, eles mesmos se assumem dessa forma. Exatamente, tem essa perspectiva de extrema à direita, e acho que o que chama atenção é esses solavancos
que são dados na própria estrutura democrática do país. Isso chama atenção, eu coloco assim no horizonte de reflexão, né, de cautela, mas não significa que isso seja típico desse momento. Até porque eu começo o texto, né, com um artigo em 2009, chamando também atenção para as deficiências da democracia naquele momento, só que numa outra perspectiva. Veja, em 2009 nós tínhamos o Lula exercendo o segundo mandato, crescimento econômico, e você tinha ali algumas tentações, algumas heresias inconstitucionais, como o caso da tentativa de um terceiro mandato. Sim. Ou seja, fazer uma reforma, tinha apoio no Congresso Nacional, fazer uma mudança na Constituição para permitir um terceiro mandato. E veja que era um cenário que nós tínhamos do lado aqui a Venezuela, o Chávez, nós tínhamos também o Uribe na Colômbia, então tinha um cenário aí... O surgimento da gestão do Evo Morales na Bolívia. Exatamente, que nós tínhamos um cenário muito propício para esse tipo de atitude. Então a democracia, ela perpassa dificuldades, tanto em momentos de governos mais à esquerda, como também agora de governos mais à direita ou extrema-direita. Acho que nós precisamos ter a cautela, Diego, de refletir o nosso momento, né, sempre à luz dos parâmetros institucionais que preservam não só a cidadania, mas sobretudo a democracia. Né? Acho que esse é o elemento mais importante e significativo, sobretudo da análise que eu procuro colocar no livro que será lançado. E nós estamos agora vendo dois extremos, né? Porque com a soltura do ex-presidente Lula, que é uma liderança da esquerda ainda, é uma liderança da esquerda no país, a polarização que já se vinha desenhando nos últimos anos, principalmente na eleição passada, está cada vez mais contundente, cada vez mais evidente agora, né, professor? E aí tem um elemento interessante, né? Porque a política ela se mantém na tensão, mas não na bipolaridade. Essa postura hoje de extrema polarização no país, ela não beneficia o debate público, do meu ponto de vista. Até porque, Diego, nós temos dois nomes, duas grandes figuras que têm uma catalisação popular, o Lula e o Bolsonaro, nos extremos dos espectros ideológicos, e acho que o mais assim, importante a ser visto é que estão nos chamando a atenção para uma leitura do passado e não para o futuro. Né? O Lula recuperando muito o que foi, o que foi a gestão dele no passado, e o Bolsonaro nos chamando a atenção para um período da história que também não foi tão tranquilo. Então, me parece que duas grandes lideranças que têm hoje dificuldade de sinalização de um projeto futuro e olhando muito mais no retrovisor da história. Então, é um tipo de polarização que eu acho que destoa um pouco da realidade do país, das necessidades que o país tem hoje, sobretudo na questão da segurança, da educação, da saúde. Tivemos agora, na semana que passou, os dados do PISA, né, colocando novamente o Brasil numa situação muito ruim em dados educacionais. Então, nós precisamos olhar para o futuro, nós precisamos encontrar meios, mecanismos, fora de estruturas ideológicas, mas com uma perspectiva mais pragmática e mais técnica de fazer a gestão do país. Tanto é verdade isso que o professor está falando, que nas suas primeiras palavras, nos seus primeiros discursos após sair da prisão, o ex-presidente Lula disse que não cabia autocrítica ao PT, quer dizer, completamente num discurso diferente daquilo que se esperava de quem passou o que passou, né? Nós estamos conversando com o professor Clodomiro Banwart, que é do setor de filosofia da Universidade Estadual de Londrina, professor de filosofia, política e ética também. Já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista, recebendo o professor Clodomiro Banwart, professor que está lançando o livro Entre Linhas, Percursos da Nova República, um compêndio de artigos que ele escreveu para a Folha de Londrina e outras publicações também. Professor, nós tivemos recentemente, comentamos no final do primeiro bloco a questão da soltura do ex-presidente Lula, baseado numa decisão do Supremo Tribunal Federal de não permitir mais a prisão em segunda instância, né? Como é que o senhor vê essa situação? Voltada especificamente para o caso da política, né, já que isso pode afetar outros condenados na Operação Lava Jato. Diego, acho que a questão do STF, nós hoje olhamos muito para as pessoas que julgam e o resultado. Nós não estamos olhando o Supremo Tribunal Federal numa perspectiva institucional. Em relação a essa decisão
da prisão em segunda instância, eu acho que o STF cumpriu um papel constitucional, né, de verificação, né, da ação declaratória de constitucionalidade do artigo 283 do CPC. Eu acho que nessa perspectiva tomou uma decisão correta pela constitucionalidade desse artigo. Bom, mas aí você pode dizer, Clodomiro, mas isso tem uma repercussão negativa na sociedade. Ora, então aí compete agora ao Congresso Nacional alterar a lei. Eu acho que esse é o procedimento. Eu acho que o STF não pode ter uma postura ativista e passar a legislar. Ele tem que ser contido dentro dos parâmetros que ele exerce a sua própria competência. Agora, toda modificação, todo anseio social deve sim perpassar necessariamente o debate que é feito dentro do Congresso Nacional por representantes eleitos pelo povo. Então, acho que já tem uma tendência dessa discussão no Congresso Nacional. Eu acho que o caminho é esse, né? Até para que a gente possa preservar o respeito aos poderes constituídos da República. Agora, respeito que não tem havido, né? A gente vê cada vez mais especialistas nas redes sociais criticando cada vez mais a atuação do Supremo Tribunal Federal, já claro no posicionamento que evidencia essa polarização, né? Aqueles que são mais simpatizantes à esquerda, enfim, ao ex-presidente Lula, por exemplo, entendendo que era hora de decidir que não caberia a prisão em segunda instância, que não é justa a prisão em segunda instância até que todos os recursos sejam analisados. E aqueles que defendem, né, uma linha mais à direita, que são partidários aí da política do presidente Bolsonaro, condenando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, você tem um debate teórico dentro do STF entre garantistas e ativistas, que foge paralelamente à questão política que está do lado de fora. Né? Agora, tem um aspecto importante que eu acho que deve se levar em consideração, é que o STF ele acabou catalisando muito da pauta política até em razão da deficiência do sistema político nos últimos anos de conseguir assegurar os direitos que nós inscrevemos na Constituição Federal em 88. Então, o que nós temos? Nós temos uma espécie de ativismo judicial, onde o judiciário passa não só a respaldar e assegurar direitos para a sociedade, mas passa, sobretudo, a arbitrar o jogo político. Isso tensiona, ou seja, o STF ficou tensionado politicamente. Então, essa exposição midiática do próprio STF acaba gerando o quê? Acaba gerando para a população esse reflexo. Bom, agora ele toma uma decisão favorável a esse grupo, ora aquele grupo. Então, isso é muito ruim para a democracia. Até porque o STF tem como parâmetro o quê? A estabilização do jogo, né? A estabilização de expectativas de comportamento para o jogo político. Eu acho que é muito ruim quando você olha pessoas saindo às ruas defendendo com as suas plaquetinhas o fim do STF. Então isso é perigoso, por quê? Porque não há democracia sem um judiciário forte. Não se faz política sem direito, né? Porque o direito vai respaldar as regras, né, para o exercício do jogo político. Então, nós precisamos ter um pouco de cautela em relação ao que se passa hoje no país. A tensão política, ela migrou para o judiciário. E o judiciário, na medida que deve respaldar a estabilidade do jogo político, quando toma uma decisão, ele acaba incendiando mais o jogo político. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Eu vi numa rede social esses dias, nunca teve tanto entendedor de Supremo Tribunal Federal como atualmente, né? As pessoas todas se julgando o direito de comentar essas decisões. É até interessante, eu começo o livro em 2009 falando aqui da política, da nossa deficiência da democracia quando nós sufocamos a oposição. E o último texto que eu escrevi agora em agosto de 2019 é falando sobre o STF. Então, o próprio livro mostra que nós temos um percurso que migra da política para o judiciário. Professor, rapidamente, acho que dá tempo da gente abordar ainda as eleições municipais. Nós estamos já no final de ano que vem, eleições municipais. E os quadros, né, as peças já começando a se movimentar. Nós temos candidatos já, pré-candidatos a prefeito aqui em Londrina assumidos, como os deputados federais Boca Aberta e Felipe Barros. Uma movimentação também não admitida do deputado estadual Tiago Amaral. E a expectativa em torno da candidatura à reeleição do atual prefeito Marcelo Brilhante. Como é que o senhor vê o cenário aí atual? Olha, eu acho que as eleições municipais agora de 2020, elas vão novamente fazer uma testagem. Primeiro, se o que nós tivemos em 2018, ou seja, uma digitalização do processo eleitoral, vai ser transposto para a esfera municipal, e também uma outra questão fundamental, se a grande pauta dos valores
que permearam o debate o ano passado, elas vão migrar também para o debate das eleições municipais, né? Até porque no município nós temos aquela questão mais pragmática, com obras, né? Com administração local. Mas fica no cenário se a pauta hoje dos valores, elas também farão parte da disputa municipal. E aqui em Londrina, de modo especial, de fato, é esse cenário que você bem coloca, né? Os que saíram aí, eleitos deputados federais e também no Estado, acabam cacifando, né, as condições para concorrer à prefeitura. Com certeza vai ser uma das disputas mais acirradas dos últimos anos. É bem diferente de 2016, quando o atual prefeito Marcelo Bellinati foi eleito ainda no primeiro turno. O que está faltando talvez é uma liderança da esquerda também para se posicionar nesse jogo, né? Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Folha Entrevista. Só reforçando então o lançamento, eu queria que o senhor fizesse então um convite para os nossos telespectadores, o lançamento do livro Entre Linhas, Percursos da Nova República, nesta terça-feira lá no Aurora Shopping. Então fica o convite a todos, na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, a partir das 5 da tarde até as 9 da noite, o lançamento desse livro que retrata, né, em linhas gerais, os últimos 10 anos da política nacional. O convite fica aberto, vai ser lá no Aurora Shopping, e eu estarei à disposição para receber a todos. Eu aguardo você então para o próximo programa. Até lá!